Prazer. Obrigado, Júnior. Bom dia a todos. Bom, como a Júnior falou, eu sou editor, né? Desculpa, eu não sou muito acostumado assim, a falar em público, mas como editor, o que a gente faz é publicar, né? Ou seja, é levar uma informação de uma esfera mais restrita para uma esfera mais ampla, não sei o que tal, né? E eu queria, até continuar um pouco conversando com o projeto, de certa forma, falar um pouco sobre o que seria essa cultura de publicação hoje, né? Tentar, que é realmente a grande questão que atinge aí o trabalho da editora, dos editores, bom, dos artistas de vários setores da sociedade, né? E eu queria então pensar primeiro o que seria hoje uma esfera pública, né? de diálogo, não sei o que tal, né? E pensar mais ou menos o que teria acontecido com ela nos últimos anos, né? Para propor aqui uma reflexão, né? Uma sugestão de ideias, então, né? Acho que assim, a gente pode considerar que existe um espaço público, né, formado por diversas mídias que dão uma coesão à sociedade, assim, então, né, então, são espaços de diálogo, espaços de manutenção de uma ordem social e ao mesmo tempo espaços de transformação dessa ordem, assim, então, né. Esse espaço, na minha leitura, e eu acho que vai ter muito na editora, né, passou por 3 momentos, né, nos últimos 20 anos. Então, né. Você tinha antes uma fase que era anterior à internet, né, que era aquela fase do controle dos grandes meios de comunicação, né, então, as televisões, né, os grandes jornais controlavam, e havia a cena era, né, dominada aí por esses grandes meios e tal, e a maioria das pessoas ficava apartada disso, né. E sempre havia o sonho de criar uma imprensa alternativa, uma forma de participar disso, né, se entrar nessa cena pública, né, de diálogos e tal, né. Aí tem um segundo momento que é a chegada da internet, né? A chegada da internet nos anos 90 via assim, um grande momento de esperança, assim, tá? Se tem finalmente um meio, né, uma sociedade que vai possibilitar o diálogo de todos, né? Uma participação direta que precisa ter um grande capital para levar a informação, para participar, né? Foi um momento de muita esperança, de muita colocação, foi um momento bem bacana, então, né? Mas o que a gente viu que, a partir de um certo tempo, a gente começou a ver que a internet começou a ser saturada de informação, começou a haver uma grande saturação de informação nessa esfera pública que a gente coloca, nesse diálogo na sociedade, né? E isso acabou turvando essas possibilidades de diálogo, as pessoas não dão conta, né, de como lidar com isso, né? E principalmente, o que eu acho que mais a ver também é uma confusão entre o público e o privado, né? A internet, com todos os seus mecanismos, acaba possibilitando colocações pessoais, né? Sei lá, talvez Facebook, e as pessoas acabam se colocando e esquecendo que elas estão se dirigindo a um terceiro, a um emissor. Na hora que elas estão se propondo a falar uma cena pública, elas têm que pensar que é um contexto para essa publicação, né? Que tem que ser levado em conta, né? E aí o que a gente começou, então, poxa, eu preciso então pensar o quê? Eu preciso pensar aí sim essa ideia de uma cultura de publicação, né? Ou seja, pensar em uma ação mais propositiva, né? Nesse tempo, bom, sempre os tempos contemporâneos são os tempos mais difíceis de se lidar, né? Uma coisa, já o passado é um pouco tranquilo, então. E aí aí eu queria trazer um pouco o que a gente vem pensando sobre isso, e que talvez possa servir, né, para todos aqui e tal, né? Eu acho que o primeiro ponto assim, é pensar uma ação ética mesmo. Quando você se dirige ao público, né, você tem que pensar uma ação ética que passa, primeiro, né, por essa ideia do outro. Né, você está se dirigindo ao outro. Então, você tem que entender a quem você se dirige, qual é o seu leitor, né, seja numa grande esfera, uma coisa nacional, seja uma coisa mais localizada, seja qual é a área que você está atuando. Né, reconhecer que nesse grupo, seja qual for a esfera, né, já existe um discurso estabelecido, existe um conhecimento que rege aquilo tudo, tem que ser reconhecido, não pode chegar querendo criar regras, acho que eu preciso primeiro reconhecer isso, né, para depois aí sim, se inserir com alguma novidade, trazer tem uma proporcional nova, acrescentar nessa história, né, e gostaria de colocar aqui, uma coisa, uma pertinência, assim, e tal, né, e junto com isso também é preciso ter uma linguagem adequada, né, pensar uma linguagem adequada para se colocar, se manifestar assim, dessa forma pública, não sei o que, né?
Aí eu queria trazer isso do ponto de vista aí da editora, né? A Ana Blume é uma editora voltada para a publicação da produção universitária, da produção acadêmica, né? Ela existe há 23 anos e tal, né? E passou por diversos momentos, então, né? E ela, eu acho que por isso está muito ligada à própria história da universidade, né? No Brasil, né? Que também é interessante colocar isso no perspectiva histórica, que acho que dá para entender também o que está acontecendo, assim, jogar algumas luzes novas aí sobre o que vem acontecendo e tal, né? A universidade brasileira também passou por 3 momentos que a gente pode considerar assim mais fortes, assim, então, nos últimos 20 anos, né? Havia, assim, até o início dos anos 90, a universidade não havia assim, uma política nacional universitária mais consagrada, era bem resultado do momento que o Brasil vivia, assim, então, né? A universidade também atuava de uma maneira mais fracionada, nos grandes centros universitários, mas não havia assim, uma integração, né? Inclusive para a própria possibilidade de comunicação, né? Quando a editora surgiu com essa ideia de fazer publicações para que a produção acadêmica circulasse entre seus pares, se criasse uma cena acadêmica aí, né, no mercado editorial. Então, né? Então, enfim, não havia essa uma política que determinasse o rumo da universidade brasileira, a partir do governo federal, assim, então, né? E havia essa dificuldade de comunicação assim, entre a universidade. Então, né? Aí vem um segundo momento, que se não me engano, quando o FHC assume a presidência, com o ministro Paulo Renato, né, meados dos anos 90, final dos anos 90, que é uma nova política para a universidade, né? Se resolve fazer, então, uma internacionalização da universidade brasileira, né? E começa com essa questão do produtivismo, né? Se começa a cobrar da universidade, né, uma produção. Afinal, qual é essa produção universitária? Que é mais uma universidade pública, não sei o que, né? E aí o Paulo Renato, esse grupo começa a falar, não, precisamos também colocar a Universidade Brasileira em sintonia com uma universidade do mundo, não sei o que tal, posicionar, nos colocar, e depois exigir, então, né, um diálogo e tal, com esse mundo acadêmico internacional, né? Esse ranqueamento, né, e essa medição da produtividade acadêmica, né, foi muito baseado em modelos que vêm das ciências exatas e das ciências biológicas, né, que são, digamos assim, experimentos mais pontuais, né, diferente aí das ciências humanas, né, que tem uma outra característica, né, mas que são, basicamente, o que acontece? Você tem, assim, nas ciências exatas e biológicas, você tem experimentos feitos em equipe, né, que são mais pontuais e que, na verdade, na hora de serem publicados, que é o que interessa aqui, né, eles podem ser publicados em pequenos artigos, né, artigos de 5, 6 páginas, sem você dar conta de contar, de relatar, olha, começou assim, não sei o que tal, descobrimos um novo vidro para o óculos, não sei o que tal, se deu assim, e a experiência chegou a esse resultado, tá, né. E isso é bem diferente do que acontece, por exemplo, nas ciências humanas, onde você tem, na verdade, toda uma complexificação, né, da própria ciência do homem, né, e uma série de... Só que esse modelo das ciências exatas e biológicas foi sendo colocado para as ciências humanas. Então, por exemplo, uma das coisas que nos toca muito é a questão do livro, que foi colocado muito em xeque, como veículo de veiculação da informação universitária, né? Ou seja, se apostou muito nessa questão, principalmente para efeito de ranqueamento internacional, isso conta muito lá fora, né? Que a produção universitária no Brasil ela deve ser veiculada em pequenos artigos em revistas tidas super qualificadas, não sei o que tal, para antiquárias, não sei o que tal, né? Isso daria não sei quantos pontos para cada instituição, para cada departamento e tal, e isso vai, né? Então, qual a ideia? Na verdade, uma informação mais focada, né? Em detrimento aí de uma informação mais extensa, que é a característica das ciências humanas. E aí, o que aconteceu? Nas ciências humanas, isso começou então, a fracionar a sua própria reflexão. Então, é muito comum, na própria editora, né? O cara fala, eu publiquei minha tese, né, em 5 artigos, eu fracionei minha tese em 5 artigos, né, e agora eu quero reunir de novo e fazer um livro, né, quero recuperar todo o pensamento que eu tinha, não sei o que tal, e recolocá-lo, né, no meu suporte, não sei o que tal, né. Bom, aí, finalmente, acho que, então teve esse segundo momento da universidade, que é essa questão do ranqueamento e a integração, essa internacionalização da universidade, né, que vem então dos anos, meados dos anos 90 para cá, hoje é o modelo vigente ainda, né. Mas acho que isso é uma novidade, que, assim, que há vários grupos dentro da universidade que demonstram já uma insatisfação muito grande com esse tipo de avaliação, com esse tipo de ser submetido a isso, especialmente nas ciências humanas, né? Eu acho que há uma contestação de que universidade é essa, que modelo universitário é esse, né? Porque acaba
na minha opinião, acaba sendo um modelo extremamente elitista de universidade, essa questão de universidades top, que, né, são 10, 15 mil alunos, né, e você tem aqui uma formação só de uma elite, né, você perde uma série de repercussões sociais e outros papéis que a universidade pode ter, né, na sociedade, especialmente papéis de renovação da sociedade. Né? E aí, então começa esse terceiro momento, que é exatamente essa questão de se buscar uma nova universidade, né? Especialmente na questão das humanidades, e encontrar, afinal, o que é essa produção do conhecimento acadêmico nas humanidades. Né? E só para fechar, aí uma coisa que a gente vem discutindo aí de 2 anos para cá na editora, né? Afinal, assim, se a editora quer colaborar, né, para a construção desse espaço público propositivo, né? Ou seja, adquire um pouco assim, entorpecimento da esfera pública, né? Sobrecarregar de informação que, enfim, não está servindo, a coisa está travada, assim, de certa forma. Né? Então, ela precisa também ter um procedimento, a editora trabalha, né, com a publicação. Né? E aí, o que a gente pensou é disso. Então, a primeira coisa, acho que é importante, porque há um pano de fundo na história, que assim, hoje em dia, o próprio papel da editora é uma coisa que está muito em xeque, né? Afinal, para que editora, né? Você pode publicar diretamente, você pode levar para o público, para o leitor, de diversas formas diretamente, seja em blog, seja pelo Facebook, né? Seja pagando o seu livro, uma gráfica, ou uma editora que você paga, publica, que não tem mais. Então, para que editora, assim, então, né? A gente falou assim, puxa, a editora ela tem que ter um projeto editorial, ela tem que ter um projeto de inserção de uma informação numa cena pública. Né? E é isso, no caso da Ana Bruno, que trabalha com a produção acadêmica, primeiro assim, é um posicionamento sobre que universidade ela vai prestigiar, a editora vai prestigiar, certo? Então, na verdade, você tem que ter um recorte dessa universidade, né? Depois, ter também um recorte, né? Ter critérios, né? Para que tipo de informação você vai levar ao público, né? Às vezes você tem alguma produção acadêmica, mas que não é preciso ser levada numa esfera maior, é uma coisa mais pontual, mais local, uma história que não tem sentido ser publicada, né? Levada, né? A uma coisa maior. Né? Terceiro, adequar o conteúdo para ser publicado. Né? Como eu falei, no começo, ainda antes da internet, a gente publicava as teses, né? Fazia coisa... a ideia era fazer um serviço de divulgação da produção acadêmica para os pares acadêmicos, porque a coisa não circulava, né? Em Brasília, ficava em Brasília, na PUC, na USP, ficava meio parado, assim, Bom, às vezes não entendo, né? E hoje em dia não, hoje os bancos, né, de tese, essa informação está disponível, né, tanto para a sociedade quanto para os quadros acadêmicos e tal, né? Então, o que acontece? Você tem que pegar essa informação produzida pela universidade e pensar o leitor a quem você quer se dirigir, né, e adequar essa informação, tirar muita coisa, limpar muita coisa, que a gente fez a defesa, né, da tese, a um discurso, um debate mais acadêmico, mais metodológico, e burilar isso de forma a se oferecer ao leitor, né? E, finalmente, um quarto ponto, né, é exatamente encontrar esse leitor. Ou seja, esse é o grande desafio, né, é conseguir levar essa informação acadêmica para os nichos da sociedade, onde ela tem uma repercussão e possa interagir. Né? E daí a editora, inclusive, fazer uma ponte de duas mãos, quer dizer, trazer depois a universidade, da sociedade para a universidade, no retorno, de forma que essa informação seja uma coisa mais rica. Né? E daí tentar, no fim, fechando um pouco a história, criar, na verdade, essa cena pública, pelo menos lutar por uma cena pública que seja propositiva, que seja, na verdade, que tenha a possibilidade de construção de novos arranjos sociais, novas formas de convivência, né? Seja preservando as subjetividades, né? Seja também preservando as identidades locais, e das mais super ampla e tal, mas que seja uma coisa propositivista, uma coisa só de colocações e que não tenha maiores repercussões, ou seja, como eu falei, só desse entorpecimento, né, de uma comunicação social. Assim, então. Bom, mas isso que eu queria colocar então.